Olá pessoal, Joca aqui, e hoje eu vou falar de um tema que é muito pesado, um tema do qual eu tentei fugir, mas gente, eu não vou conseguir seguir em frente com o canal se eu não falar sobre isso, tá? Mas desde já, peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, somos um canal minúsculo, a gente traz temas aqui que são muito underground e sem o seu apoio nós não vamos conseguir crescer. Entendeu? Nós somos um canal muito pequeno, nós nem conseguimos monetizar esse canal ainda, a gente tem que pausar a nossa rotina de trabalho, estudo para vir aqui fazer roteiro, gravar, editar. Gente, precisamos do apoio de vocês, é vital, tá? Feita a minha choradeira, agora sim, bora pro vídeo. Pois então, a maioria de vocês aqui já conhece o Jim Caviezel, né? Sabem que ele interpretou Jesus no filme A Paixão de Cristo, e vocês sabem que ele foi cancelado, que ele teve sua carreira destruída por Hollywood simplesmente porque se declarou cristão, muito igual a gente tá vendo acontecer com o Chris Pratt agora, que mesmo o cara sendo gente boa, só porque ele tem uma fé cristã, ele vai sendo tratado como se fosse um monstro. E olha que Hollywood está cheio de drogados, viciados, traficantes, bandidos de todos os tipos que vocês puderem imaginar. E mesmo assim os caras tratam alguém como um monstro simplesmente por ele ser cristão. Mas então, agora imagine se alguém escrevesse um filme e chamasse esse cara mega cancelado para ser estrela do filme. Você ia pensar, não, isso vai ser um fracasso, isso não vai dar certo. Agora imagine que esse filme tem um orçamento de apenas 18 milhões de dólares nessa era da MCU, onde tudo custa 200, 300, 400, 500 milhões de dólares. Tem filmes que, somando o marketing mais os custos de distribuição, chegam a gastos de quase 1 bilhão de dólares para serem produzidos, divulgados e distribuídos ao redor do mundo. Agora imaginem que esse filme tratasse um tema pesado, um tema que ainda incomodasse os poderosos Estados Unidos envolvidos com o tráfico e o abuso de crianças. E agora imagine se esse filme fosse inspirado numa história real e não pudesse ser checado pela mídia e nem pelos especialistas. Imagine se esse filme fosse capaz de bater a bilheteria de estreia de Indiana Jones, uma das franquias mais amadas da cultura pop e também hoje uma propriedade intelectual da Disney. Então, pessoal, tudo isso aconteceu, uma série de eventos milagrosos, improváveis, e aconteceu. E como vocês acham que os lacrolas estão reagindo a isso? Eles que se dizem defensores dos oprimidos e que deveriam estar na linha de frente apoiando esse filme, como você acha que eles reagiram? Eu vou deixar uma montagenzinha aqui para ilustrar. Tá, Joca, mas sobre o que esse filme exatamente? Será que ele não é meio pesado? Será que não tem nada problemático nele? Então, gente, não tem nada problemático nele. Ele foi produzido pela Angel, que ela é uma produtora de filmes bíblicos, de filmes gospel, tá? Então, com certeza não é um filme que vai ter apologia, que vai ter nada disso. Na verdade, ele é uma denúncia, ele é uma crítica. Ele conta a história de Tim Ballard, que era um agente norte-americano, e ele se envolve em umas operações para resgatar crianças vítimas de traficantes internacionais de pessoas. E esses traficantes queriam vender elas para a indústria criminosa do abuso, da prostituição, da pornografia infantil. No filme, o Ballard percebe que há muita burocracia que impede ele de ajudar as crianças, e mais, ele percebe que não é do interesse dos poderosos ajudar essas crianças. Então ele larga o seu emprego e decide arriscar o próprio couro, a própria pele e ir em pessoa resgatar essas crianças das garras desses bandidos. Gente, é uma história muito forte, tá? Mas me digam, tem algo de mal nisso? É errado o filme expor e denunciar esse problema que assola o mundo real? Para qualquer pessoa minimamente sã da cabeça, a resposta vai ser: não, Joca, tem nada de mal com o filme, tem nada de errado nisso. Mas os lacrolas, eles estão desesperados, eles estão em choque para cancelar esse filme. Parece que esse filme, na verdade, é tipo uma propaganda política do partido lá, dos malucos, do bigodinho, coisa e tal. Parece que é algo desse nível, porque os caras estão se esforçando para boicotar, cancelar e jogar esse filme para debaixo do tapete. Eu vou só ler aqui pra vocês algumas das coisas que foram ditas a respeito do filme, tá? E, gente, não é teoria da conspiração, isso aí tá simplesmente no Google. A Rolling Stone disse que o filme não passa de, abre aspas, um filme de super-herói para pais com minhocas na cabeça. Já a CNN, um dos maiores veículos de mídia do mundo,
convidou um especialista lá chamado Mike Rothschild para dizer que o filme não passa de um suspense conspiracionista e coisa e tal, blá 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 blá. Mas por que tudo isso, pessoal? Por que tudo isso? Bom, deixa eu fazer um pequeno retrospecto para vocês, porque é tão maluco que um filme importante desse, um filme independente, um filme humilde desse, é tão maluco que ele esteja sendo tão combatido que para entender isso, para entender esse fenômeno, nós vamos ter que voltar alguns anos na história para entender como funciona a mentalidade coletiva dos lacrolas. A gente fala lacração, lacrola, nós estamos falando aqui de progressistas, de pessoas que têm um viés político esquerdista liberal, tão chamados progressistas. Nós vamos ter que fazer um retrospecto e falar da origem de algumas das ideias que hoje são dominantes em Hollywood, tá? Então, tenham paciência que nós vamos fazer esse pequeno retrospecto aqui. Vocês sabem como surgiu o termo teoria de gênero? Bom, eu digo para vocês, quem inventou isso foi o Dr. John Money, um cara que dizia que esse negócio aí de que existem apenas 2 sexos era na verdade uma furada e que na verdade o gênero era uma construção social. Pois bem, ele foi o responsável pela primeira cirurgia de mudança de sexo e também pela primeira terapia de redesignação de gênero do mundo. O alvo desses experimentos foi o jovem David Heimer, um garoto judeu que teve seu pênis destruído durante uma circuncisão mal feita quando ele ainda era um bebê, tá? O David Heimer foi criado como uma menina, passou por uma intensa terapia com o Dr. John Money para afirmar, para construir o gênero dele como um gênero de mulher, tentando provar que o gênero de uma pessoa pode ser construído ali socialmente, pode ser construído, não é inato dela, e ele nunca foi informado de que ele nascera um menino. Contudo, mesmo sem saber, sem ter acesso a essas informações, passando por essa lavagem cerebral, o Heimer rejeitou toda essa ideia de ser uma menina e começou a se definir como homem e tentou fazer uma transição de gênero de volta para homem. Mas a vida dele foi muito conturbada, ele passou por muitos traumas e, gente, infelizmente, tragicamente, ele acabou se suicidando. É uma história horrível. Mas sabe o que o David Heimer disse antes de morrer? Ele denunciou que o Dr. John Money, um grande progressista, um homem premiado pelas suas teorias sociais, teorias psicossociais, teorias psicossociológicas, teorias científicas, trabalho acadêmico, um cara considerado para frentex, uma mente brilhante, um homem do futuro. Ele denunciou que esse cara forçou ele a praticar atos libidinosos com seu próprio irmão quando ele ainda era criança e que ainda por cima tinha filmado tudo isso, gente. Mas a gente não precisa parar por aqui, tá? Não vamos parar só no Dr. John Money. Vamos falar de um outro sexólogo muito famoso e que era lacrola, Fritz Bernard. Segundo a Wikipedia, gente, não é a teoria da conspiração, isso aqui é a Wikipedia. Ele foi, abre aspas, um psicólogo, sexólogo, ativista pelos direitos dos homossexuais e pioneiro do movimento pedo nos Países Baixos. Sim, é isso que você ouviu. Ele foi, além de um psicólogo, sexólogo, ativista dos direitos dos homossexuais, pioneiro do movimento pedo lá nos Países Baixos. Que loucura, né, gente? E, gente, não é teoria da conspiração, vou repetir. Isso simplesmente está na Wikipedia. Eu vou até ler um trecho aqui que fala do Fritz Bernard, que tá da Wikipedia, cara. Eu vou só ler o que tá na Wikipedia, tá? Vou só abrir o Wikipedia aqui e ler pra vocês, ó. Abre aspas. Nos anos 50, ele juntou-se ao Kultur- and Ontspanningscentrum. Não sei como é que se pronuncia, tá? Associação de defesa dos homossexuais mais importante dos Países Baixos e uma das primeiras do mundo. E ele passou a escrever sob o pseudônimo de Victor Servatius para a Vriendschap, uma revista chamada, tradução aqui, Amizade, que era o boletim da associação. Ele começou a escrever o boletim da associação, lá da defesa dos homossexuais. E um grande número de artigos também, a partir de uma perspectiva científica sobre homossexualidade e, pela primeira vez, sobre pedo. Isso mesmo. E nesses mesmos anos aí, ele funda o Enclave Kring, considerada a primeira associação de ativismo pedo do mundo, gente, com ramificações em diversos países, muitas ramificações internacionais. Em 1960, o Fritz Bernard, não contente com toda a maluquice que ele vinha fazendo, ele publica 2 romances sobre, você já deve imaginar, sobre pedo, tá? Um deles se chama Costa Brava e o outro Minoria Perseguida. Ó, vou repetir. Esse cara que é um ativista pedo, cara, ele lança 2 livros. Costa Brava e Minoria Perseguida. Cara, e ele não foi o único.
Não são casos isolados. Vou citar aqui exemplo de outros progressistas, como, por exemplo, a grande feminista Simone de Beauvoir, um dos maiores nomes desse movimento, defensora do socialismo, do comunismo e da liberdade sexual das mulheres, também foi acusada de abuso de menores. Ela teria ali aliciado diversas meninas menor de idade a dormirem com ela e o Jean-Paul Sartre, seu namorado, que, adivinhe, também era defensor do comunismo, do socialismo, era um esquerdista, um progressista e até hoje um dos intelectuais mais queridinhos dos lacrolas. Enfim, pessoal, estão vendo as palavras-chave aqui? Esquerdismo, progressismo, comunismo, liberdade sexual, minoria oprimida. Vocês conseguem ver essas palavras-chave? Será que você escuta elas hoje em dia na boca de certas pessoas famosas, certas pessoas poderosas? Vou até ter que pôr o meme dos incríveis aqui e dizer o seguinte: coincidência? Eu acho que não. E cara, não é como se o filme inventasse uma coisa que não existe. Em 2018, notícias circularam o mundo todo que a atriz Alison Mack, a Chloe, melhor amiga do Superboy na série Smallville dos anos 2000, foi condenada a 3 anos de prisão por envolvimento com o grupo Nixion, uma seita secreta que praticava rituais sexuais e que traficava mulheres, inclusive muitas de menor, cujo líder foi sentenciado a 120 anos de prisão por esse e por muitos outros crimes. Cara, isso saiu no G1, tipo, isso tá no G1, eu vou deixar o print aqui pra vocês que isso aqui tá no G1, cara. Em 2022, teve uma operação realizada no Texas chamada Almas Perdidas, que resgatou mais de 70 crianças com idades entre 10 e 17 anos, que elas iam ser vítimas do tráfico sexual de menores. Elas estavam sendo trazidas ali para a América como mercadoria para ser usada por alguém, por pessoas poderosas, pessoas que têm dinheiro para poder chegar ao nível de traficar pessoas, cara, uma loucura, mas tratar uma pessoa como se fosse uma mercadoria, mandar importar, trazer como se fosse um animal, como se fosse gado. São pessoas poderosas, são pessoas que têm a confiança que vão se escapar da justiça, vão escapar do julgamento também moral das massas, gente. Velho, isso também tá no Google, isso também é notícia, tá? Mas não acredite só em mim, eu sou o Joca, eu sou o maluco, eu sou o palhaço da Quarto Mundo, uma página conspiracionista lá, extremista, então não acredite em mim, tá? Não acredite em mim. Mas vamos escutar aqui o depoimento de alguns atores de Hollywood, tá? Por exemplo, a Matilda, conhece a Matilda, personagem, passava na Sessão da Tarde lá, a atriz Amara Wilson falou que durante as gravações dela, os trabalhos que ela fez em Hollywood, várias fotos eram tiradas no camarim e coisa e tal, do corpo dela e coisa e tal, e que ela encontrou essas fotos mais tarde na internet. Foto dos pés dela, fotos do corpo dela quando ela ainda era uma criança, e ela teve que passar um sufoco danado para conseguir retirar essas fotos da internet. Michael Egan, ele relatou que foi abusado. Esse ator, o Michael Egan, relatou que foi abusado pelo diretor Bryan Singer, que é a mente por trás da saga X-Men no cinema. E esse cara, o Bryan Singer, é abertamente um ativista homossexual que está sempre tratando desses temas e sempre sinalizando virtude ali, mas que foi acusado pelo Michael Egan de ter abusado dele sexualmente. E vocês não precisam nem falar aqui do escândalo do Me Too lá, do Kevin Spacey, que é um cara que é bissexual, que ele abusou tanto de mulheres quanto de homens. Tem denúncias que foram feitas contra eles por inclusive homens. Vocês têm noção, o Terry Crews, o The Rock, fizeram denúncia de que sofreram abuso sexual em algum ponto, ou assédio sexual em algum ponto da carreira deles, cara. Se eles fazem isso com um cara tipo Terry Crews e com The Rock, cara, imagina o que eles fazem com uma criança indefesa, velho. Mas aqui, só pra ilustrar bem, eu vou deixar pra vocês um depoimento do Elijah Wood, tá? Que foi o Sr. Frodo ali da franquia dos Senhor dos Anéis, e ele falou sobre esses abusos que ocorrem embaixo dos panos em Hollywood. Eu vou até ler o depoimento dele, separei aqui pra ler pra vocês, porque, cara, é muito forte, tá? Abre aspas, ele falou o seguinte: é evidente que algo importante estava acontecendo em Hollywood. Era tudo organizado. Existe um monte de víboras nessa indústria, pessoas que só têm os seus próprios interesses e desejos em mente. Há muito mais por debaixo dos panos. O que me incomoda sobre essas situações é que as vítimas não podem falar tão alto quanto as pessoas que estão no poder. Essa é a tragédia de tentar revelar o que está acontecendo com pessoas inocentes. Elas podem até não ser esmagadas, mas suas vidas ficam irreparavelmente danificadas. Fecha aspas. Enfim, senhores, eu acredito que com todas as informações vocês já conseguiram entender o porquê desse filme, um filme tão humilde, está incomodando tanto assim os lacrolas, Hollywood e a grande mídia. Mas para finalizar, eu vou deixar um trechinho aqui, um depoimento do Ashton Kutcher para vocês, tá? Que ele tem uma ONG que trabalha resgatando crianças vítimas do abuso sexual
crianças que às vezes são vítimas ali na região da Califórnia desse tráfico de crianças, né? E que são tratadas como produto por pessoas ricas, por pessoas poderosas. Eu vou deixar aqui um depoimento desse ator famoso que trabalhou na série Two and a Half Men e fez tantos filmes, tantas comédias românticas famosas, pra vocês verem que não é teoria da conspiração, tá? I've been on FBI raids where I've seen things that no person should ever see. I've seen video content of a child that's the same age as mine being raped by an American man that was a sex tourist in Cambodia. And this child was so conditioned by her environment that she thought she was engaging in play. Asking for my help because we had received a call from the Department of Homeland Security telling us that a 7-year-old girl was being sexually abused and that content was being spread around the dark web. And she had been being abused and they'd watched her for 3 years and they could not find the perpetrator. Asking us for help. That's my day job. And I'm sticking to it. Enfim, pessoal, chegando no final do vídeo, já sem voz, nervoso, ansioso, esse tema me deixou com o estômago embrulhado, com a voz embargada, com nó na garganta. Acho que a minha ansiedade e meu nervosismo foi aparente durante a narração do vídeo. Eu que sou um cara geralmente tranquilo para narrar os vídeos. Peço que perdoem, né? Para uma pessoa que é normal da cabeça, esse assunto é um assunto que deixa você sensibilizado. Então, peço que tenham compreensão comigo. Espero que vocês tenham achado esse vídeo importante. E fiquem alerta, pessoal. Recentemente a gente viu aqui mesmo no Brasil, cara, casos de pessoas que se diziam da turma do amor, que falavam contra o machismo, contra o fascismo, contra a opressão, que apontavam o dedo na cara dos outros nas redes sociais e que acabaram sendo presos por abuso infantil e filmados carregando crianças dentro de malas, dentro de sacolas. É como eu sempre digo, pessoal, se um lacrola estiver por perto, escondam suas crianças, tá? Não é preconceito, é ter cuidado. Se um lacrola, se um esquerdista, se tiver um progressista, uma pessoa que fica sinalizando virtude, falando demais, tentando demais pagar de uma boa pessoa, uma pessoa inclusiva, diversa na internet, escondam suas crianças, tá? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, extremamente pesado. Espero que tenha sido útil para vocês, espero que ajude vocês. Eu tinha que pôr isso para fora. Assim que o filme Sound of Freedom for lançado no Brasil, nós vamos trazer a crítica dele para vocês, tá? Ele não foi oficialmente lançado ainda no Brasil. Peço que apoiem esse filme, que assistam no cinema, que aluguem, que comprem nos streaming, entendeu? Que essa iniciativa merece muito o nosso apoio. A gente dá tanto dinheiro para tanta coisa fútil, pessoal, não custa nada, uma vez na vida, apoiar uma iniciativa bacana, tá? E nos ajude divulgando esse vídeo, gente, mostre esse vídeo para pelo menos mais uma pessoa, tá? Porque com certeza, com esse tema, com esse assunto que a gente tratou aqui, ainda mais sendo sobre esse filme, esse vídeo aqui vai ser empurrado lá para as profundezas do abismo do YouTube e vai ter zero divulgação do algoritmo da rede social, tá? Então preciso da sua ajuda. Preciso de você. Semana que vem a gente volta com um tema mais leve, com um tema nerd, um tema de entretenimento para tirar esse gosto amargo da garganta, tá? Muito obrigado pela atenção de sempre, pessoal. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Até a próxima e fiquem com Deus.